Bem, para nós estarmos iniciando, nós vamos falar do Pai Nosso. O Pai Nosso ela é uma única oração. É conhecida até como a oração universal. Por quê? Tanto nós católicos como nossos irmãos protestantes e até mesmo outros, eles podem estar utilizando o Pai Nosso. Então, ele é uma oração que é utilizada em vários meios. Então, por isso dela ser conhecida como a oração universal. Primeiro de tudo, peço a vocês para estarem com as vossas Bíblias próximo de vocês, porque a gente vai precisar delas em algumas citações bíblicas que nós vamos ter aqui. Bem, primeiro de tudo, vamos lá, bem devagarzinho. Vamos lá, Bem, o Pai Nosso, ele está em duas citações de duas passagens em dois evangelistas diferentes, certo? Primeiro de tudo, nós vamos lá para o Mateus, capítulo 6, versículo 5 ao 15. Se você quiser pausar e procurar, esse é o momento. Bem, nesta primeira passagem, Jesus ele vem aqui a nos alertar e termos cuidado quando nós formos fazer as nossas orações, certo? Que seja uma oração simples, que seja uma oração reservada, que seja somente você e Deus, para que não seja como os hipócritas daquela época, que eram os sumos sacerdotes, os doutores da lei. Eles faziam em público, em alta voz, com várias palavras bonitas, todas palavras pomposas, que não transmitia de forma alguma o que exatamente eles queriam dizer a Deus, sim que seus corações viviam naquele tempo. Era um coração vazio, um coração que não era mergulhado na graça de Deus. Ele estava ali só mesmo para se mostrar que eu sei orar, eu sei fazer uma oração, E aí o Senhor vem nos alertar justamente isso, que nós façamos em segredo, façamos na simplicidade, que o Pai irá receber isso de bom grado, sem nenhum tipo de empecilho. E aqui, nesse primeiro Pai Nosso, Jesus fala assim no final: Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos devem. E não nos introduza em tentação, mas livra-nos do maligno. Nesse primeiro contexto, termina-se assim. Jesus ele faz sempre uma exortação, um conselho de pai, um conselho de irmão. E nós vamos aqui para um outro. Lucas capítulo 11, do 1 ao 13. Esse é o momento de você pausar e procurar. Pronto, encontrou? Vamos lá. Aqui Jesus ele já mostra, ainda complementa com outro contexto, de nós termos a importância de nós insistirmos a receber a graça de Deus, daquilo que nós necessitamos. E aqui ele mostra um pai atento às necessidades do seu filho. Tanto que até no finalzinho aqui ele fala: por acaso se um filho pedir um peixe, o pai irá lhe dar uma cobra? Ou se ele pede um ovo, ele vai dar um escorpião? De forma alguma. O pai ele vai dar o melhor para o seu filho. Ele vai dar aquilo que o seu filho realmente necessita. Embora naquele momento o filho ele peça algo, mas ele vai dar o necessário e o que lhe vai crescer, tanto na vida espiritual como na vida pessoal. Já aqui a gente já vai perceber que o Pai Nosso ele é um pouquinho diferente, porque os discípulos eles já começam pedindo para que Jesus ensine, o seu mestre ensine a eles, já que João Batista ensinou para os seus discípulos. Eles também queriam ter essa graça. Então Jesus vai falar assim: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja teu nome, venha o teu reino,
Dai-nos a cada dia o pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todo aquele que nos deve, e não nos introduza em tentação. Bem, então, meus irmãos, são exatamente nessas duas passagens, tanto de Lucas como Mateus, que vai falar do Pai Nosso, como ele surgiu para os discípulos, para a humanidade, sendo que Jesus já fazia isso em intimidade com o Pai. Ele fazia isso em reclusão, não era próximo de seus discípulos, tanto que até mesmo eles pedem, pois eles sentem a necessidade de estar próximo de Deus. E como é que eles fariam isso? Através da oração. Então, é isso, meus irmãos, nós agirmos na simplicidade, nós agirmos em segredo, em reclusão, e ter a insistência com o Pai para aquilo que é necessário para o nosso crescimento espiritual e o nosso crescimento pessoal.